Caro presidente em exercício, Marcos de Souza, Marquinhos da Diversidade, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos assistem pelos meios de comunicação e nos ouvem também, e todo o público que está aqui na galeria. Eu gostaria de traçar apenas um leve relato aqui. Semana passada eu falei do Centro-Dia, né, que o município estava atrasado nos seus compromissos, né? Foi dia 17, eu acabei recebendo aqui um ofício datado já do dia 18, aonde o prefeito municipal já respondeu aqui em relação ao Centro-Dia. E ele diz o seguinte, né? Informamos que o projeto está concluído, com orçamento atualizado e reserva orçamentária ajustada. Então, acho que sempre é bom lembrar, né? Pelo menos o prefeito mandou o ofício para a diretora regional de assistência e desenvolvimento social. Desta forma, a gente acaba não cometendo aí nenhuma gafe de esquecer verbas públicas, principalmente em idosos. E falando em idosos, nós tivemos presentes, né, Marquinhos? No concurso Miss e Mister Melhor Idade, né? Realmente foi uma surpresa, né, para a gente, foi muito legal, né? Carlão do Gás também estava presente, né? Faria Neto. E foi muito interessante ver a forma como a terceira idade participa, né, desses concursos e com bastante coração mesmo, sabe? Foi muito legal ver. Então fica aí os parabéns para a SEBS, né, de ter organizado isso. Já nem sei quantas vezes ela vem fazendo isso, mas eu sei que todo ano está tendo com bons resultados, né? Também eu queria apenas lembrar que dia 20 foi o dia do maçom, dia 25 é o dia do soldado, também é o dia do feirante. Nós iríamos entregar hoje aqui uma moção de aplauso aos feirantes, mas por uma questão de agenda, isso não foi possível. Vai ficar então para uma outra oportunidade. Também eu gostaria de dizer que em relação, vários munícipes estão mandando fotos para a gente, né, nos nossos WhatsApp, eles estão cumprindo com a sua parcela, com a sua parte, vão lá, capinam os seus terrenos, mantêm os terrenos limpos, e aí depois eles ficam surpresos que outras pessoas vêm, jogam entulhos, jogam lixo, né? Tocam fogo, e aí a multa acaba sobrando para quem está tentando fazer a sua parte. Então acho que é uma coisa que nós temos que começar a pensar também, tomar o cuidado de não cometermos injustiça para aquelas pessoas que estão fazendo a sua parte, né? Ou seja, fazendo a capinação do seu terreno e sendo surpreendidos por delinquentes, né? Pessoas de baixo caráter que acabam jogando lixo e entulhos nos seus terrenos, uma vez já limpos. E agora eu quero aproveitar os meus 7 minutos para falar de um assunto que eu acho de importância. Eu vou falar de Coab de novo aqui, que eu acho que a Coab, se não é o maior, para mim, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do município de Bauru. Eu fui atrás daqueles artigos, né, que um entrou, que o outro entrou, deixou de entrar. Eu falei, vou ver se eu consigo entender esse processo. Então, para que vocês, os colegas vereadores, tenham alguma ideia, veja só. A administração pública, ela pode criar 2 tipos de empresa. Ou ela cria uma empresa de sociedade de economia mista, ou ela pode criar uma empresa pública. O que seria uma sociedade de economia mista? Ela é criada por meio de uma lei autorizativa. Um exemplo disso vai ser uma pessoa jurídica, de direito privado, pode ter participação tanto do poder público quanto da iniciativa privada. E um exemplo disso é a nossa Coab. Então a Coab ela é uma empresa de economia mista. E uma empresa pública, um exemplo que nós temos é a Endurb. A Endurb é uma empresa de economia, é uma empresa pública. Bom, o que aconteceu? Bauru, numa determinada época da sua caminhada, percebeu que tinha um déficit de moradia. Embora isso seja uma atribuição do setor privado, da construção civil, é dever do Estado proporcionar moradia à população. Então, o que aconteceu? Para cumprir essa finalidade, a prefeitura, o município de Bauru, decidiu criar uma companhia. Olha bem, companhia, né? Quem que era prefeito na época? Nuno de Assis, depois o seu vice-prefeito, que foi Horácio Alves Cunha, e foi criado a Coab pela Lei Municipal 1222, em 1º de abril de 1966.
Bom, o que aconteceu aí então? A Coab tinha que fazer a sua parte, fazer as moradias. Acontece que em 1995, o prefeito da época modificou 2 artigos. O artigo 1º, que falava da atividade da Coab, e falava assim, ó: fica o Executivo Municipal autorizado a constituir, na forma de legislação federal em vigor, uma sociedade de economia mista denominada Companhia de Habitação Popular de Bauru, Coab, cuja atividade principal é assessoria em gestão empresarial. Ou seja, deixou de construir para fazer assessoria. Fora isso, mexeu também no outro artigo, que é o artigo 6º. A Prefeitura Municipal poderá garantir as operações de crédito realizadas pela Coab. Esse artigo 6º, na verdade, falava o seguinte: para fins de credenciamento da Coab para atuação como agente financeiro para operar com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a Prefeitura Municipal de Bauru assumirá as seguintes responsabilidades. 1. Apontar recursos para despesas de custeio quando as receitas operacionais da Coab se mostrarem insuficientes. 2. Cobrir perdas operacionais de modo a não comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Coab. 3. Responder solidariamente pelas dívidas da Coab perante o agente operador do FGTS. Agora veja bem, aqui que começa a entrar, que eu quero começar a levantar essa discussão. A Coab é uma sociedade anônima, comercial, de direito privado, responsabilidade limitada, que tem um sócio majoritário, que é a Prefeitura Municipal de Bauru, e que tem a sua responsabilidade limitada ao valor das ações que ela subscreveu. Isso é norma. E qual que é a responsabilidade do município de Bauru? Limitada a quê? A Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu artigo 1º, responde essa pergunta. Olha só o que falou o artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Portanto, a responsabilidade do município de Bauru, assim como a responsabilidade de todos os seus sócios, está limitada ao preço de emissão das ações que ele, no caso o município, subscreveu quando a Coab foi criada, ou o preço de emissão das ações da Coab tem emitido depois de criado o município adquiriu. Quem contratou a Coab na época, na hora que pega o seu estatuto, tinha ciência do que estava acontecendo e como que era a regra, não é verdade? Portanto, todos já sabiam que a responsabilidade dos acionistas era limitada. Existe sim a responsabilidade do acionista controlador, mas se ele cometeu algum crime, um deslize, ele vai responder inclusive de forma pessoal. Aí são atos ilícitos, não é? Agora, os atos lícitos decorrentes em situação de mercado, sem extrapolar o limite do controlador, são aqueles de responsabilidade limitada, certo? Ou seja, temos um conflito aqui que regulamenta a Lei Federal das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 e a Lei Municipal que criou a Coab, que é a Lei 1.222/1966. Ou seja, a lei nossa de companhia, na sua origem, ela era perfeita, uníssona, sem problemas. Agora, as leis que se sobressaíram depois, a 3.552, de 1993, e a Lei 3.999, de 95, a primeira criou a responsabilidade solidária do município, e a segunda deixou de ser construtora para ter uma assessoria empresarial. Gente, não é por aí. Na própria, essa lei 6.404, de 1976, no artigo 22, fala o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, privativamente à União, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, gente, vamos concluir. Paulo Eduardo, aplica-se ao município de Bauru o artigo 1º da Lei 6.404, que é a redação original.
Ou seja, essa lei ela é inconstitucional. E nós temos que ver como que nós temos que fazer para que ela seja declarada em forma inconstitucional. Porque o município, acho que entrou dentro de uma arapuca. Tá? Tentaram resolver uma coisa aos atropelos, com o aval da Câmara Municipal, e nós temos aí um grande enrodo. Por favor, Paulo Eduardo, um minutinho. Peço condescendência ao presidente, rapidamente. Só para concluir. Só para concluir, parabenizo a sua fala e acho que é um problema fundamental da cidade e que nós devemos nos debruçar a ele dentro da perspectiva que o senhor está colocando e rever também a atuação da Coab durante todos esses anos. É o que nós temos feito e temos aqui material novo em relação a isso. Parabéns pela sua fala e é uma bandeira a ser mantida. Beleza, Paulo. Obrigado.